edição do Jornal. Bom dia, estamos dando início à nossa transmissão aqui na live do Facebook. Já em contato com o André Capiberibe. 7 minutos, 5h57, voltamos. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Ressurreição de Sobral e Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Quero começar também dando um abraço e agradecendo a todos aqueles que no Facebook fizeram o partilhamento do nosso vídeo e reforçar o apelo para que partilhem, que comentem, que façam interações para ampliar nossa audiência nas redes sociais. Quem partilhou foi a Padre Freitas, o Danilo Taxista, a Tânia Martins, o João Marcelo, a Socorro Lopes, e dar um abraço aos ouvintes que já entraram em contato pelo WhatsApp 9616-1470, com o seu João Mereré do Trairi, o Elias de Sobral, o Jesus Alves de Calcaia, o Simão Oliveira de Sobral, o Elton Pereira de Maranguape, a Sandrinha, nossa querida Sandrinha, o Moacir Pontes, o Feijó do Papicu, o Alfredo Soeiro, o Miller, Bivar Guimarães e o seu Márcio Manuel Santos lá de Minas Gerais. Grande abraço a todos, assim como o Francisco Alves, o Tenente Heriberto, e todos aqueles que estão já entrando em contato aqui conosco no Facebook. Bom dia a todos. Rapaz, deixa eu confessar, eu assisti o debate deitado, daqui a pouco eu estava dormindo, assisti só os primeiros, caí no sono, capotei e não vi. Li apenas sobre o debate, o que aconteceu depois, vi que o Haddad foi o principal alvo, como era o esperado, né? Começou a subir, e enfim, é o primeiro debate que ele participa. Até então, ele tinha sido poupado, né? Porque até então ele não era candidato. Então, agora, ele está se colocando como o cara que é do Lula e passou a ser também alvejado pelos seus adversários, né? Bom dia, Adriano Ribeiro. Muito bem. Essa forma é legal, porque deixa todo mundo falar, deixa os candidatos se questionarem, esse tipo de coisa. Agora, eu não sei se tanta gente assistiu não, agora de qualquer forma tem repercussão. Mesmo porque foi uma rede, a rede Aparecida, né? Pouca gente assiste aqui em casa, o pessoal assiste muito, né? O pessoal aqui gosta meus pais, né, gostam da missa, gostam de alguns programas da TV Aparecida, né? Mas eu acho que nem mediram ainda, né? A audiência da TV Aparecida é muito pequena, né? Mas é bom, foi uma boa iniciativa da CNBB. Eu acho que tem que ter mais e mais debates. Eu acho que os candidatos devem ser confrontados. Precisa realmente de mais informação, esclarecimento, e o melhor que tem é o embate, né? Porque nos programas eleitorais cada um diz o que quer, cada um mente, né? Você mesmo está vendo aí o Haddad mentindo, dizendo que não é... Segundo você, né, que se bem no programa eleitoral ainda não, né? No programa eleitoral o Haddad se vende como um pau-mandato do Lula. Eu não sou candidato, como se fosse um avatar. Eu estou aqui representando o Lula, né? Enquanto que agora o Alckmin está sentando fogo no PT e no Bolsonaro, e como você mesmo já disse, tem algumas mentiras, tentando se dissociar do governo Temer. E ontem o Haddad, e pelo menos no que eu li, deixou muito claro isso para o Temer, para o Alckmin, né? Olha, vocês fizeram parte do Temer, vocês apoiaram o Temer. Em contrapartida, o Temer também deixou muito claro, olha, quem colocou o Temer no governo foi vocês. Reincidentemente, por 2 vezes, o Temer foi escolhido o vice de Dilma. Né? É verdade, né? E não é só os candidatos à presidência da República, não, Luciano. Também tem candidato a governos estaduais que defendiam o Temer até um dia desse e agora estão querendo correr da raia, como é o caso, por exemplo, do Dória, esse prefeito de São Paulo. Eu vou colocar aqui rapidinho uma mensagem que o Temer deu ao Dória, pode ser? Só para ilustrar. Vamos lá. Vamos lá. 6 horas e 2 minutos agora. O Dória falou que nunca apoiou o Temer, que quem apoia o Temer é o outro candidato que disputa o Palácio Bandeirante lá em São Paulo, o Paulo Scaff. Eis a resposta do Michel Temer. João Dória, eu quero me dirigir a você e lamento muito ter de fazer, porque eu quero registrar 3 pontos determinados. O primeiro é que você tem usado a propaganda eleitoral, as exceções, para fazer críticas diretas ou indiretas ao meu governo. Ou seja, você está se desmentindo, porque, ao longo do tempo,
você inúmeras vezes elogiou o meu governo e sobre tê-lo elogiado, João Dória, você se recorda bem, quando ocupou por brevíssimo tempo a Prefeitura de São Paulo, você me pediu muito auxílio aqui no governo federal que nós demos ao povo paulistano e a você. Por outro lado, João, eu quero lembrá-lo que, na verdade, as pessoas, os partidos da sua base eleitoral aí em São Paulo, são os mesmos partidos que apoiam o meu governo. E você muitas vezes tenta, digamos, dissociar a figura do presidente da República da figura dos partidos que o apoiam. Mas eles estão no meu governo, João, e estão apoiando precisamente a você. Por isso, se você me permite, você que tanto me elogiou, você que tantas vezes enalteceu o meu governo, não é por causa das eleições que você vai mudar as suas características. Aliás, se nós quisermos dar um exemplo nesta eleição, João Dória, nós devemos nos comportar como somos, e não como muitas vezes, penso eu, o marqueteiro talvez te aconselhe. Eles estão equivocados, João, porque ferem os critérios morais que devem pautar a sua conduta e de todos os candidatos. Por isso, eu peço a você que não falte a verdade. Eu, sinceramente, Luciano Poeta, sinceramente não sei se isso é mais patético ou surreal. Olha, o tema virou de uma toxicidade, né, para todo mundo, né? Na verdade, para mim, o tema é um grande injustiçado assim, na opinião pública, porque houve uma campanha forte contra ele, e eu não vejo o governo Temer pior, por exemplo, do que o governo Dilma. E a Dilma, a popularidade dela estaria maior do que o Temer na comparação dos governos. Para mim, o governo Dilma foi muito pior do que o governo Temer. Na verdade, o Temer, isso é muito explicado, o Temer está pagando pelos erros do governo Dilma. Só que ele foi também, como disse o Temer, né, com relação ao Dória, ele não pode também criticar a Dilma, porque ele foi cúmplice do governo Dilma. Ele apoiou o governo Dilma no primeiro mandato, onde ela esteve mais ou menos, e no segundo mandato, onde o Brasil já estava indo para o beleléu. Então, ainda hoje se paga aquilo de ruim que o governo Dilma fez, né? A quantidade de desempregados que está aí. Essas medidas que o Temer fez, por exemplo, do teto, que se critica muito, não seria necessária, disse muito bem o Alckmin, se não tivesse havido a grosseria, né? A barbeiragem econômica que aconteceu no governo Dilma. Bom dia para o Flávio Cavalcante, Helena Soares, o Emanuel Azevedo, Paulo Roberto, o doutor Paulo Magalhães, de Nova Russas. Onde está o candidato Helenão, né? Essa brincadeira contra o Bolsonaro, ele não, parece realmente Helenão, que é uma mulher. Aliás, o que eu achei melhor desse foi Heleno, né? Heleno, é o Lennon do Paul McCartney, do Beatles, né? Mas, pois bem, então, dizer esse oportunismo eleitoral, né, de ficar tentando queimar. Ontem eu passei na Beira-Mar, tinha um candidato lá, fora Temer, quer dizer, nós estamos agora, vai se eleger em outubro, quer dizer que a campanha dele, o mote dele é fora Temer, o Temer já está fora, o Temer não tem mais, a partir de outubro ele tem 3 meses de governo, né, outubro, novembro e dezembro, já foi, tem que pensar agora no futuro, né? Então, mas tem essa história de, vou bater no Temer porque o Temer é bom de se bater no Temer dá voto, se dissociar do Temer é bom. Aí fica esses oportunistas, como Dória, lá em São Paulo, isso é puro oportunismo, porque apoiou sempre o governo Temer foi só 2 anos, merecia realmente o apoio. O Alckmin também apoiou o governo Temer de forma grande, né? Botou gente dentro do governo, estava correto o governo Temer, apoiou todas as medidas do governo Temer e agora tenta se dissociar. Não, eu acho isso covardia política, eu acho isso oportunismo e não se deve votar em candidato que faz esse tipo de coisa, porque, primeiro, é o caso da gratidão, segundo, a tentativa de enrolar, de mentir, de esconder para os seus eleitores do Temer. Olha, os partidos que o apoiam aí em São Paulo são aqueles mesmos da base do meu governo. E o PSDB, assim como os partidos do Centrão, foi que deram apoio para o Temer, do apoio parlamentar para aprovar as suas reformas. O Temer, em pouco tempo, fez muitas reformas nesse país. E não fez a reforma da Previdência porque não deixaram, porque o Janot começou a fazer política na Procuradoria-Geral da República e aí o país começou a andar para trás, não tinha que fazer
por causa da desgraça do governo Dilma, tinha que fazer essas reformas urgentes, né? É como se fosse uma doença que precisasse de uma intervenção cirúrgica de emergência e foi deixando para lá. E tá aí, vai apodrecendo um tecido, vai apodrecendo o outro e depois talvez tenha que fazer uma intervenção mais drástica ainda. E é bom lembrar, a gente está falando também muito de economia, enquanto que o Bolsonaro chama a atenção, chama o seu posto Ipiranga, olha, vamos, história é essa, quem vai falar a última palavra sou eu que dou, né? Porque foi muito incompreendido, né? E muito explorado de forma oportunística por seus adversários a declaração do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro. Por outro lado, é bom lembrar que os petistas que são contra, estão falando contra a reforma da Previdência, o Haddad também deu um chega para lá naquele que estava sendo como o ministro da Economia, né, o Mário Postman, lá do PT, que estava dizendo que não havia urgência na Previdência. E o Haddad acha, sim, é óbvio, né, que tem essa urgência na Previdência, de fazer a reforma da Previdência. Então, parem, aconselhem, pensem um pouquinho, seja qual for o candidato, que o próximo presidente vai ter que fazer uma reforma urgente da Previdência. Então, esse blá, blá, blá do Mário Postman, que a reforma da Previdência não é tão urgente, já foi escanteado, porque o Haddad, querendo ser presidente, achando que vem aí, que dá uma possibilidade para ele, também está acenando para o mercado que não é bem isso, que o mercado não deve ter medo dele, Haddad, né, porque vai fazer também a reforma da Previdência. Será que vai? Será que vai? Tem que fazer, né? Tem que fazer. É a realidade que se impõe, não é mais uma questão ideológica, é uma questão da realidade. Quando falta dinheiro, não tem mais a ideologia. O que é que o Maduro pode fazer agora na Venezuela? Mantém o seu discurso, vai lá, mas está lá o povo mais de fome e fugindo. É isso que nós queremos para o Brasil? É claro que não. Então não é mais uma questão ideológica, é uma questão que se impõe. A reforma da Previdência, goste-se ou não dela, é uma questão que se impõe. Não é que a gente queira ou não queira, que goste ou não goste, é uma imposição da realidade. Não há mais dinheiro suficiente para pagar os aposentados, nem os que estão por se aposentar. Ou se faz essa reforma da Previdência, ou os aposentados vão deixar de ganhar dinheiro, receber dinheiro das suas aposentadorias. Não tem. É tentar explorar, aí é uma coisa muito ruim, né? Parece uma coisa de abutre, né? De carniceiro, de tentar explorar uma fragilidade física do adversário. Que o Bolsonaro está ruim, está frágil, não há sombra de dúvidas, né? E ainda hoje, desculpa o jargão, né? Ainda hoje eu vejo gente inteligente de que teria sido forjado o atentado, aquilo ali, para tentar catapultar a candidatura do Bolsonaro. É muita maldade, né? Uma pessoa, eu vejo gente até razoável dizendo isso, né? Olha, eu acho que foi, ainda acho que foi uma coisa forjada. É ser muito fã de teoria da conspiração. O homem quase morre, foi um negócio muito sério, foi muito grave o ataque ao Bolsonaro. Teve febre. Como? Desculpa. Teve febre. Pois é, ele está se recuperando, sobe, desce, estão testando, não tem líquido, foi retido, faz um dreno. Isso não é uma coisa simples, né? Foi uma perfuração que poderia ter sido letal e foi muito grave. Se for só, como diz, foi uma facadinha, ele esmoreceu. Não, companheiro, aquilo dali, porque é nos outros, né? Traga para você essa facada que você vai ver como é que isso funciona numa área sensível, né? Complicada, de recuperação complicada, senão o cara já estaria aí nas ruas. Ele está perdendo a facada, ajudou no primeiro momento, né? Humanizou um pouco o próprio Bolsonaro, que muitos tentavam vender como um monstro, né? Então serviu um pouco para humanizar, mas ao mesmo tempo ele está fora, né, dos debates, está fora das campanhas, tem gente falando besteira em lugar dele. Bom dia para o Abílio Araújo, bom dia para o Miller, o Dailton Souza, o Domingos Neto. Então, por gentileza, um pouquinho mais de respeito até pelo adversário. E olha que é uma pessoa séria que disse isso, né? Foi um escorregão dele, jamais ele poderia ter dito isso, que o Bolsonaro estaria prestes a morrer. É como se, olha, agora sou eu, então o Bolsonaro não serve. É isso que ele quer dizer. Lamentável.
Totalmente lamentável. Como eu pego mal. Luciano, meu amigo, viu esse movimento do Fernando Henrique Cardoso tentando, nessa altura do campeonato, faltando 17 dias para a eleição, ele tentar formatar uma candidatura única do centro. Sem citar o nome, na verdade, o FHC jogou a toalha, né? Tanto que no Facebook ele nem cita o Alckmin como sendo, por exemplo, o caudatário, né, deste movimento. Ele, olha, está havendo aí uma marcha da insensatez, nós estamos partindo para os extremos, né? Ou vai dar Haddad, ou vai dar Bolsonaro. Então, como ele não quer nenhum dos dois, e como ele quer explorar esse conceito que tem na população de não ser extremada, né? Você vê aí dois extremos, a direita e a esquerda estão se afunilando para disputar o poder no segundo turno. Ele está chamando isso de a marcha da insensatez. E quer, como um sociólogo que faz essa leitura, tem todo o direito de fazer essa leitura, concorde-se ou não com ele, né? Então quer fazer um movimento, desde cedo ele tentou fazer aquela história do centro democrático, né? O Danilo Forte era um dos que participavam, já até falou sobre isso aqui no programa, né? Era um centro que tentasse não polarizar essa candidatura, mais uma vez polarizar entre dois extremos. Então, quem seria, né? Quem seria um novo nome não é mais possível. Então, para evitar Haddad e Bolsonaro, e se não é Alckmin, porque ele não citou, depois ele correu no Twitter, né, ele disse isso no Facebook, depois ele correu para o Twitter para falar do Alckmin. Mas é óbvio que se o Alckmin tivesse se viabilizado, não haveria esse movimento do FHC. O que o FHC está dizendo é exatamente o contrário. Como o Alckmin não se viabilizou, seria ele o nome do centro. Então, estava na hora dessas pessoas, né, do centro democrático, se unir, refletir e dizer, olha, se nós não queremos nem Haddad, nem Bolsonaro na disputa final, no segundo turno do poder, nós temos que urgentemente nos concentrar qual dos nomes que estão postos aqui seria aquele que poderia receber os nossos votos. Eu não vejo outro nome, se eu fosse entrar nessa disputa e nessa reflexão, do que Ciro Gomes, né? Porque Ciro Gomes não é o petista, não é petista, ele pode ser até lulista, pode ser até admirador do Lula, embora seja para lá e para cá, né? Uma hora desce o cacete, outra hora faz um afago, mas ele não é petista. Ele é progressista, né? Navega ali, trafega entre os progressistas e também pelo centro. Então, esse movimento, para mim, que o FHC está dizendo, sem citar o nome, seria em favor do Ciro. Que vamos analisar, seria a favor de quem? Da Marina, que está em franca descendência, né? Alckmin não teria mais como você falar em termos de Alckmin, porque ele teve todo o tempo de TV, teve todo esse tempo aí e não se viabilizou. Então, o que o Alckmin está fazendo agora é a política do desespero, é de tentar vender o medo, né? Ontem estava muito claro isso daí, numa forçação de barra, tentando associar o Bolsonaro ao Chaves, porque lá atrás, né, quando o Chaves, que era um militar, assumiu o poder, o Bolsonaro fez um elogio, né, porque era um militar, e agora a gente está vendo aí, não é porque a pessoa é militar que vai fazer uma coisa boa. E como eu sempre disse aqui, há muita gente que tem esse amor, esse tesão por militar, né? É assim, nem ele é bom por ser militar, nem é ruim por ser militar. Assim como o civil nem é bom por ser civil, nem é ruim por ser civil. Então, são as coisas que podem... É a democracia. Os militares, como civis, têm todo o direito de disputar o poder, de mostrar... E há na população, no segmento da população brasileira, um amor pelos militares. Então, qual é o problema dos militares participar? Então, lá atrás, o Bolsonaro cometeu esse elogio ao Chaves, e queria até que o Brasil também tivesse isso, mas ele falava ali do militarismo, não do chavismo, e a Venezuela foi mesmo ligada ao PT, que é socialista, que é esquerdista, e que até hoje o próprio Haddad, depois disso, então, por que é uma espécie de desonestidade intelectual do Alckmin? Porque depois disso, depois que o Chaves se elegeu e Maduro, tem tanto tempo depois... O Bolsonaro já se falou muitas vezes contra a Venezuela, muitas vezes contra o regime da Venezuela. Então, associar agora o Bolsonaro ao Chaves é desonestidade do Alckmin, é desespero, é tentar vender, é como se o Bolsonaro e o Haddad apoiassem a Venezuela. Não, nesse momento ainda, hoje,
quando legiões de desesperados, famélicos, né, são tangidos da miséria da Venezuela, causando problema até aqui no Brasil, o Haddad ainda rejeita de fazer uma crítica ao governo da Venezuela, ainda faz uma crítica à oposição da Venezuela. Então, sim, ligar Haddad à Venezuela, está claro que está correto. Ligar Bolsonaro é desespero do Alckmin, não tem mais o que fazer. Então, analisou quem seria do mercado e do centro. O Meirelles é um ótimo candidato, aliás, a melhor campanha política que eu estou assistindo, é quem melhor está fazendo o rádio, faz uma campanha realmente para o rádio, a gente que gosta muito do rádio, mas não tem também saído. Amoedo seria um outro nome, também não é. Que procure alguém no centro para ser o caudatário desse movimento, que você não encontra ele. Como o FHC não citou logo o Alckmin, tipo assim, olha, vamos todos nos unir em torno do Alckmin, se nós não quisermos um desastre na economia, as palavras dele, né? Ele disse que não. Então, eu acho que hoje o nome seria o Ciro. Aliás, ontem minha querida doutora Penha disse, que vergonha, Luciano, você fazendo campanha para o Ciro. Em nenhum momento eu fiz uma análise em cima dos institutos. Quando eu fiz a análise do Ibope, eu disse, olha, está morta aqui a candidatura do Ciro se os números do Ibope estão corretos. Porque o Haddad se distanciou consideravelmente, ele não iria mais para o segundo turno. Quando chegou o Datafolha, eu disse, está de novo no ar o Ciro. Por que está de novo no ar no Ciro? Porque é uma grande campanha do voto útil. E segundo o Datafolha, o único nome capaz de vencer o Bolsonaro seria o Ciro. Então, não era a campanha do Ciro, era a análise política. Então, as pessoas, às vezes, quando a análise baseada na realidade, quando a realidade é contra os seus desejos, as suas ideias, querem brigar contra a realidade. Eu estou aqui fazendo uma análise da realidade. Assim como eu fiz a análise ontem do Datafolha e do voto útil, que seria para o Ciro, porque é o único candidato, segundo o Datafolha, com condições de bater o Bolsonaro no segundo turno. Da mesma forma, eu faço análise hoje desse movimento do FHC, quando ele diz para deter a marcha da insensatez, teria que encontrar um nome capaz de tirar Bolsonaro e tirar Haddad. Não há outro nome, na minha visão, isso não é fazer campanha, do que o nosso conterrâneo cearense Ciro Gomes. Os números mostram isso, né? Agora seria uma mudança, né? Coisas da vida, a tal da roda gigante que gira. Já pensou o Ciro se eleger presidente da República com parte do apoio vindo desse movimento do PSDB, justamente Fernando Henrique, né? Seria de uma reviravolta completa, mas faz parte da política. Faz parte, a política é isso daí. Né? Deixa eu dar um bom dia para a Laura Cândida, para o Ayrton Mourão, a Souza Lima, a Josefa Dias, a Vilma Almeida, a Ilane Sampaio, querido colega jornalista Salomão de Castro, Vicente Linhares, Ponte, Webert Hipólito, a Sandra Cabral e o Marcílio Ares Martins, todos mandando um abraço para cá. E a Ilane ressaltou aqui, disse que o Alckmin é o pior de todos os candidatos, aqui na opinião dela. Bom dia para o Roberto do bairro Ellery e para o Abílio Araújo. Os amigos que estão assistindo a gente aqui só pelo Facebook, isso é uma transmissão de a minha participação no programa Hora da Notícia, que vai ao ar todos os dias de 5 a 7 da manhã na Rádio Assunção. Na verdade, nós estamos saindo da Rádio Assunção, estamos reformulando o programa. Muita gente perguntando pelo Renato Abreu se ele vai estar. Vai estar, sim, no projeto, no próximo projeto, certamente no novo formato que a gente está estudando, juntamente com o nosso querido Renato Abreu, que, por sinal, ontem mereceu nossa solidariedade. Teve aí como é? Desculpa. Deu um susto, teve um picozinho de pressão, nada muito sério. Foi imediatamente para casa, após já ferir a pressão, tomar lá um remedinho, só susto, estresse do dia a dia. Foi um susto que ele teve ontem lá na Assembleia, de pronto foi acolhido pelo nosso querido deputado Fernando Hugo, né? Sempre muito solidário nessas horas. Eu estive lá e, às vezes, o deputado com quem eu trabalhava tinha problema, ele sempre foi muito solidário, sempre acolhe rapidamente e dá. Então, nosso querido Renato, cuidado, cara, né? Cuidado com os excessos, né? Com essas coisas, porque a gente tem que tomar conta da nossa saúde. Esteja bem para estar aqui e atendendo o nosso programa, ou seja, brilhanta o nosso programa, e os ouvintes sentem muito a sua falta. Então, fique bem, que a gente vai voltar firme no nosso próximo programa,
que será na rádio 97.7. É um projeto que a gente está de mudança, de transição. Tem muita gente procurando. Eu mesmo procurei no Rádiosnet, não está fácil encontrar a rádio, já pedi para readicionar a rádio no 97, ela já esteve por lá. A rádio talvez não tenha ainda site, mas a gente vai ver se entrando na rádio também dá um update nesse aspecto para atender, porque nossos ouvintes estão espalhados por todo o Ceará e também por todo o Brasil, e que a gente não quer que a gente fique sem o abraço da audiência de vocês. Por favor, me comprometo que vamos ter próxima semana para resolver isso, até a estreia na outra segunda-feira, dia 1º de outubro. Certamente na próxima semana a gente resolve isso aí. Para já no dia 1º de outubro, está tudo resolvido. Na transmissão Só confirmando, André, hoje é a nossa despedida aqui na Rádio Assunção, a gente ainda continua? Perfeitamente, é despedida, né? Então, hoje, reforçando, então, hoje é o último dia que nós estamos aqui na querida Rádio Assunção. Deixa muita saudade na gente. Por nós continuaríamos, mas tem outras questões de mercado, né, de conseguir patrocinador. É um trabalho duro para a gente ficar não só trazendo o melhor de notícias para vocês, mas também tentando captar patrocínio, tentando captar, porque tudo isso gera dinheiro, né? O dinheiro não cai do céu, a gente tem que também trabalhar para se manter. E a gente recebeu esse convite lá dessa rádio 97.7, a gente vai ampliar, outras rádios vão participar também, a gente vai ampliar a rede de rádios, né? Hoje nós estamos na Rádio Assunção, a Rádio Ressurreição de Sobral e a Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. E algumas web rádios, como a Web Rádio Morrinhos, que está sempre em contato conosco, mas outros também estão fazendo a transmissão. Então, recebendo o convite e precisando desse convite, veio em boa hora, né? A gente está se mudando para uma outra casa, mas deixando muita saudade, muita gratidão, muito carinho por todos aqueles que fazem a Rádio Assunção, por todos os seus comunicadores, né? O César Luiz, uma pessoa que eu não conhecia, passei a conhecer, de vez em quando ia aí, e eu gosto muito dele, gosto da forma dele comunicar, de fazer o programa dele, e de outros comunicadores que ficam aqui nessa grande Rádio Assunção. Um grande abraço carinhoso para o Moésio Loyola, que é o cara à frente dessa rádio, para o seu Zé Carlos, né? Sempre atendeu a gente com muito carinho, sempre gostou do programa, sempre elogiava o programa. Então a gente sai daqui assim com imensa saudade e com enorme sentimento de gratidão por todos que fazem e que nos ajudaram e que nos deram apoio aqui na Rádio Assunção. É verdade, fica o nosso maior carinho, só registrando, vamos para 97.7, nossa rádio aqui. Assim, agora, André, como você disse, e está lembrando aqui o Moisés Soares, ele disse: bom dia, Luciano Cleber, André Capiberibe, essa decisão do Fernando Henrique já é tarde? Gostaria de ouvir sua opinião. É isso, bom dia para o radialista Oderno Santos e o Herbert Hipólito. Exatamente, eu esqueci, o André disse já isso, né? É tardio, não tem mais tempo para fazer isso daí. É um esperneio, né, do Fernando Henrique, é mais um desespero acontecendo aí na seara tucana, no ninho tucano. Não tem mais jeito. Eu acho que já se definiu. A não ser que haja um fato novo, uma hecatombe política, né? A gente nunca pode dispensar isso daí, deixar que isso possa acontecer. Os dados já foram jogados e eu acho que ninguém tira mais o Bolsonaro do segundo turno e está se preparando para enfrentá-lo o Haddad. Embora eu acho que o Haddad, muita gente, às vezes mais por desejo, né, do que por contato com a realidade, acha que, mas ele cresceu muito, ainda vai crescer. O Haddad cresceu à medida em que ele foi sendo percebido e conhecido. Muita gente já chega a cerca de 70% as pessoas que entendem que o Haddad é o candidato do Lula. Então, ele está chegando no teto. Nesses 70% já sabe, não quer dizer que todos os que saibam vão votar nele, mas antes não se sabia. Na última pesquisa, por exemplo, do Ibope, 11% dos eleitores, isso é um perigo para o Ciro, né? 11% dos eleitores achavam, pelo menos lá naquela pesquisa, que o candidato do Lula era o Ciro. Então, pode ser que muita gente esteja indo, desses 10% pelo menos, né? É 11% cravado, né? Esses 11% achavam, registrou a pesquisa, que o candidato do Lula era Ciro. Pode ser que com essa percepção, mas até agora você viu que o Haddad não tirou votos do Ciro. O Ciro estagnou, está ali, né? O Haddad tirou votos da Marina, principalmente, alguma coisa do Tucano, acho que nem isso, mas muito que ele tirou, não tirou voto do Bolsonaro,
Ele tirou votos dos indecisos e dos nulos, de muita gente que não sabia ainda quem era o candidato do Lula. Então, na hora em que ele percebeu, e é por isso hoje a Cantanhede no Estadão está dizendo isso, o Haddad é o candidato pau-mandado. Então, isso é bom para o Brasil? Não estou dizendo que seja ou não seja. Se você acha que é bom ter um candidato cujo patrão está na cadeia, né? Cujo patrocinador está na cadeia, o Ciro disse isso, né? Como é que é? Quando tiver uma crise, você vai a Curitiba consultar o Lula? Porque quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o Haddad. O Haddad disse que eu sou o Lula. Então, como é que é isso? Se você é um avatar, então é como se o Haddad estivesse desvestindo a sua personalidade, né? Tirando a roupa da sua personalidade e vestindo a do Lula. E dizer, olha, houve uma injustiça contra o Lula, eu sou o Lula. Isso é um ótimo discurso para você ganhar a eleição. Mas como é que você vai governar? Não tem como governar, né? Não tem como governar. Luciano, seguindo adiante, no Brasil tem aquele negócio, né? De quando algumas pessoas começam a se destacar, aí vem a taxação, ou é corno, ou é ladrão, ou é viado. É verdade. No Brasil é assim. Não faltava mais nada, agora estão dizendo que a Rita Lee teria tido um caso lá na adolescência com o Bolsonaro, e que ela teria postado, que eu não sei se postou no Twitter, que o Bolsonaro não gostava muito lá de mulher, né? O que é completamente improvável. Se ele gosta de mulher ou não gosta, não sei o que sei, mas é um negócio improvável, até porque a diferença dos dois de idade não é tanta, mas a Rita Lee tem 70, o Bolsonaro tem 63, é impossível, ele que desde cedo entrou lá na escola de cadetes, é impossível que eles tenham tido, é improvável, pelo menos, que eles tenham tido algum tipo de caso na adolescência. Primeiro saber isso, se é verdade. Deixa primeiro eu registrar minha alegria. Entrou aqui uma pessoa que estava distante, eu gosto muito de discutir com ela, passei a gostar, tenho um carinho enorme por ela, a Rose Capistrano. Bom dia, Rose, seja muito bem-vinda de volta, gosto de conversar com você. Bom dia para a queridíssima Socorro Lopes, também sempre admiradora do nosso programa. Bom dia para a Célia, bom dia para todos que estão aqui no Facebook e também no WhatsApp, 9616-1470. Bom dia para o Arlécio Marinho, acabou de entrar, o Fernando Castelo Branco, o Gilardi do Canidezinho e o Nóbrega de Pentecoste, assim como o Roberto do bairro Ellery. Pois bem, essa história da Rita Lee, primeiro eu quero saber, é verdade, é mesmo, não é fake news? Porque são tantas fake news acontecendo por aí que eu não sei exatamente se é verdade ou não é verdade. Agora, digamos que seja verdade, qual é o problema, né? Tem aqui uma pessoa que eu não sei, não disse o nome, mas eu vejo que é o Ronaldo Rocha. Esse telefone, na verdade, é o WhatsApp do programa, não é da rádio, 9616-1470. É o telefone WhatsApp que você pode entrar em contato. O nome da nova rádio, está perguntando aqui, o outro que não... Então, diga mais alto, então. Nossa Rádio FM. Nossa Rádio FM, o prefixo é 97.7. A gente vai ver se melhora também algumas coisas de comunicação da rádio, colocar a rádio nas redes sociais, ver se a gente chega lá também com essa performance. Bom dia para o Valdeci Fonseca, para a Luísa Cristina. Pois bem, eu vi o da Rita Lee. A primeira pergunta não sei dizer, não apurei, não fui atrás, né? Parece uma coisa de fofoca, não me chamou a atenção para trás. Só até um amigo que me mostrou, olha, você viu isso daqui, rindo, né? Fazendo piada, né? Primeiro assim, então a Rita Lee esteve com o Bolsonaro, né, na juventude. Em que ano foi isso daí? Depois, ele não gosta muito. Como é que é isso? Ela tentou alguma coisa e ele não quis? E ela, como você disse, era quantos anos mais velha mesmo, André? Você fez as contas, não? 7 anos mais velha. Que na vida não é tanta coisa, mas na adolescência... Na adolescência já, por exemplo, digamos que ela tivesse 19, ele teria 12 anos... Se foi na juventude dela, digamos que a partir de 19, ela teria 12 anos. É complicado, né? E outra, ela falou também sobre o tamanho, né? Olha, é o tipo de fofoca que eu acho que eu não gostaria de comentar. Primeiro, porque eu não sei se é verdadeiro. Né? Pois é, justamente aquilo que eu disse. Que eu disse que o Brasil, quando não tem mais como atacar um camarada no lado moral, aí vai para a baixaria, né? Infelizmente é isso. É a mesma coisa e continua repercutindo aqui no grupo, vejo agora, a fala do Álvaro Dias, né, dizendo que o Bolsonaro está perto de morrer. Realmente foi uma infelicidade atroz
um camarada que eu tinha numa linha de uma pessoa moderada, numa linha de um... Pois é, eu queria até ver em que circunstâncias ele perdeu as estribeiras, né? Porque até então a gente não via uma coisa dessa. Deixa eu abraçar de novo o Ronaldo Rocha, ele disse que ele assiste o programa, desde que por acaso ele bateu com o programa, ele jamais deixou de assistir. Então, muito obrigado, nós estaremos numa nova frequência. Bom dia também para o João Lima, do Mondubim, e o Paulo Magalhães está de novo falando aqui no grupo. Pois não, André? Pelo que eu apurei igual dias, parece que o Bolsonaro passou ele no Paraná, que ele estava liderando. Isso aí está incomodando. Ele perdeu na capa dele. Pois é. Aí as pessoas começam assim, enquanto não está te agredindo, né, digamos, eleitoralmente, as pessoas são boas. A partir de que tu passa, né, por exemplo, o Bolsonaro, a partir do momento que ele passou e começou a tirar voto do Alckmin, o Alckmin começou a se desesperar e a falar mal do Bolsonaro. Não tem dado certo a estratégia do Alckmin, né? Pode até que tenha contido um avanço maior do Bolsonaro, mas isso não se refletiu no apoio para o Alckmin. Então, é perigoso essa história de fazer campanha negativa dos candidatos. Onde se propôs mudança de equipamentos públicos que homenageiam golpistas só fosse para que o sindicato dos jornalistas não devolva os processos. Eu acho que o governo foi nomeado, então, Virgílio Távora, na gestão da saudosa presidente, jornalista, professora e meu amigo, o que teve de gente encabulada, o que teve, inclusive, de dirigente sindical lá do Sindijós, que fica metendo aço nos chamados golpistas, nos militares, tudo isso, e aí criou, não digo mal-estar, mas a carapuça acabou vestindo muita gente. Lamentável isso, né? Nós vemos muitos jornalistas fazendo campanha, né, tem os seus candidatos, todos nós temos as nossas preferências, né? Mas aí quando começa a embarcar em conspirações, em teorias conspiratórias de alguns candidatos, deixa eu dar um abraço aqui para a Rose Capistrano, ela diz assim, não vejo mal algum um candidato declarar que defende as mesmas ideias do ex-presidente, que verdadeiramente deu certo, esteja ele onde estiver. Você está coberta de razão, Rose, mas não foi isso que eu disse. O que eu disse, falando da Cantanhede, é que o Haddad se coloca como eu não sou o Haddad, eu sou o Lula. Isso é bem diferente de dizer eu estou aqui defendendo as ideias do Lula. A Dilma disse isso, né? E todos os petistas dizem isso, né? Nós defendemos as ideias do Lula. O Haddad, na sua campanha, diz nós queremos voltar ao tempo de Lula. Esqueceu o tempo de Dilma, né? Que acabou com o país. Então, ter as ideias do presidente Lula, defender as ideias de Lula, está perfeito, é legítimo, né? Aliás, ele não podia fazer uma outra coisa do que isso, né? Eu sou petista, o Lula é quase que um deus, né, para muita gente, e no Nordeste ele realmente é muito respeitado, muito admirado, fez um governo muito bom, não se pode negar isso daí. O primeiro governo do Lula, até porque seguiu a cartilha que vinha do FHC, foi muito bom, foi um governo de prosperidade, né? Muita gente prosperou no governo dele. A partir do segundo mandato começou a claudicar, e o governo de Dilma tentou fazer ali, fez um cavalo de pau, como o Haddad mesmo reconheceu, aí ele esquece o governo de Dilma. Então está perfeito de dizer, eu sou o candidato do PT e eu quero trazer para cá de volta os tempos bons de Lula, que é um saudosismo, né? Ninguém volta, né? É para frente que se anda. Mas tudo bem, é uma retórica, é uma mensagem que ele quer passar e tentar trazer o recall do Lula. Mas o candidato se eliminar a si mesmo, de dizer, eu sou o Lula, né? É o seguinte, o Lula está preso e não deixaram ele se candidatar. Então, eu votando em mim, você está votando no Lula. Eu acho que isso não pega bem, porque como é que é? Cadê a sua personalidade? Como é que o candidato abre mão da sua personalidade para dizer... É como se ele fosse um avatar. Eu não sou o Haddad, eu sou o Lula. É essa análise que eu faço, tá, Rose?
Está correto. Você está correta, que o Haddad tem que defender, não nada de mal em defender as ideias do Lula e trazer de volta até os bons tempos de Lula. Mas esses bons tempos, assim como a nossa juventude, assim como outros tempos, não voltam jamais. É para frente, viu? Em cima disso, Luciano, certamente não foi o Haddad que distribuiu, né? Não foi o PT, quero acreditar que não foi o PT que distribuiu. Mas tem aqui a imagem de um santinho que está sendo distribuído lá nas Alagoas, que tem escrito desse jeito no verso: vote assim. Isnaldo Bulhões, deputado federal, 1515. Olavo Calheiros, deputado estadual, 15456. Renan, primeiro senador, 151, Renan Calheiros. Maurício Quintela, segundo senador, 222. Renan Filho, 15, governador. Presidente, Lula, 13. Aí tem a foto. Olha, isso é criminoso, né? Isso é contra a legislação brasileira, tentar enganar o eleitor. Quando o Haddad diz eu sou Lula, pelo menos está ali a cara dele. E, por sinal, o Haddad não é exatamente o Lula, porque até dizem, acho que foi o próprio Lula que disse que o Haddad era o mais tucano dentre os petistas, né? Porque ele tem umas ideias diferentes, ele faz críticas, é um cara moderno, é um cara antenado. Eu gosto muito do Haddad e das suas ideias. Eu acho até que ele fez um bom governo em São Paulo. Os paulistas aqui não acham, né? Os paulistas acham diferente, né? Porque muita gente votou contra ele e não deu a sua reeleição. Ele perdeu no primeiro turno, foi o primeiro prefeito no cargo, né? Tentar se reeleger, e já perdeu no primeiro turno, e como apontou o Ciro, perdeu para nulos e brancos, né? Então tem muita gente dizendo que não encontrou a rádio no aplicativo, no Radiosnet. Eu também não encontrei, mas é porque a rádio tinha um site, esse site saiu. Ela já esteve no aplicativo, eu já entrei lá no aplicativo, pedi até o aplicativo, fiz dar um pedido para reativar, né, a rádio. A gente vai entrar em contato, a gente vai conversar com os coordenadores lá da rádio, para a gente fazer algumas medidas para voltar e todos os nossos ouvintes também ter acesso pelo aplicativo Radiosnet, como muita gente tem acesso. Pois não, André? Luciano, 6 horas e 40 minutos, é isso, né? Agradecer ao César Luiz e todos os amigos que fazem o dia a dia aqui da Assunção pela acolhida, né? Pois é, eu estou assim com o coração doído, né? Partido. Alegre, né? Porque a gente está dando um salto, temos profissionais, em termos de mercado, se Deus quiser ampliar a audiência, vamos voltar com quadros, o programa mais estruturado, né? Estava muito solto, muita gente gosta, mas precisa realmente estruturar melhor o programa, a participação de cada um, como é que vai acontecer. Para mim é ruim, porque o horário vai ser de 5 a 6 da manhã, eu tenho dificuldade de acordar, já era um sacrifício acordar nesse horário, porque a gente tem que acordar bem antes, ler todos os jornais para trazer análise quentinha. A gente sempre está tudo muito fresco aqui para vocês, a gente sempre dá muito antes do que os outros estão dando, porque as pessoas, quando fazem análise por aí, elas vêem notícia nos jornais e tem o dia todo para pesquisar, para apurar. Aqui não, a gente pega o que está ali no jornal, já faz o nosso, o que é que a gente tem já de conhecimento sobre o dia a dia, o nosso acompanhamento, e dá essa análise. E, Rose, de novo, nessa para mostrar como eu gosto de você, o que eu gostei muito do Haddad é que ele conta essa história de que há uma perseguição jurídica contra o Lula. Esses renomados juristas internacionais, não tem muito isso, não. O Haddad não concorda, não acredita nisso daí, o que ele acredita é que deve ter havido um erro jurídico, né? Eu não sei se ele está fazendo alguma coisa que não está de acordo com o que os petistas pensam, que puxem a orelha do Haddad. Mas ele foi claro, né, quando o Bonner chamou a atenção dele: olha, você concorda, então, que os ministros, né, a maioria deles, dos juízes que foram indicados pelo Lula, tinham, então, se rebelado e fazer uma conspiração contra o Lula? E ele foi veemente, disse que jamais você ouviu isso da minha boca, jamais disse que houve uma conspiração, jamais disse que houve uma perseguição. E até disse, isso demonstra a escolha desse juiz e o que está acontecendo com o Lula, que o PT escolheu de forma isenta os magistrados para o Poder Judiciário brasileiro. Ele diz que pode haver erro jurídico, sim, mas jamais uma perseguição
jamais uma conspiração. Dito isso, quero de novo renovar a gratidão ao pessoal da Rádio Assunção. Vou com muita saudade, levo muita saudade dessa emissora que nos acolheu com tanto carinho, né, com tanto amor, né, posso até dizer assim, com tanta afeição, né, pelas pessoas todas, né, com quem a gente entrou em contato, mais vocês porque estão no dia a dia aí no estúdio. Deixar um abraço, desejar sucesso, continuar sucesso. Modéstia à parte, a gente ajudou esse horário, a gente alavancou também esse horário, que ele continue forte também nesse horário. Fazer um apelo, assim, enquanto vocês não encontrarem alguém para colocar a gente, por que vocês não fariam isso de volta, né? E eu quero fazer aqui, André, pode ser até que, enquanto isso, a gente continue só aqui no Facebook, até a gente se mudar lá para essa outra emissora. Ou então a gente descansa mesmo, dorme um pouco mais tarde nessa semana aí. A gente vai ter que agora entrar em contato, negociar com a outra rádio, ver o que a gente pode melhorar, colocar a rádio no aplicativo, né, para que todos vocês tenham o cômodo, né, de ter um bom som da gente que possa assistir no site, nos aplicativos, ou também pelo rádio e pelos dispositivos, né, que a tecnologia oferece para nós. Luciano, hoje, 21 de setembro, o dia do radialista. E né, dia do radialista, né? Mas é nosso dia, né? Eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, muita gente... Eu sou também radialista. Eu sou registrado no Ministério do Trabalho como radialista antes de ter o registro como um profissional de comunicação, como jornalista. Na verdade, eu era estudante do jornalismo, eu já tinha uma experiência de rádio lá em Sobral, depois eu trabalhei aqui na TV Ceará, na televisão. Foi a partir desse momento que eu trabalhava na televisão, é que eu fiz o curso, na época, no Sindicato dos Radialistas, e tive o registro na minha carteira de trabalho. Também fui locutor na rádio universitária. Também tenho enorme saudade da rádio universitária. Fui o terceiro locutor, porque eu era estudante ainda lá, estudante de comunicação, e fui o primeiro estudante de comunicação a trabalhar também na FM universitária. E é dessa época o meu registro de radialista. Então, a nós, a todos os nossos colegas, é uma profissão honrosa, de muita responsabilidade, né? É um peso que se tem sobre o radialista, deve exercer a sua profissão com muita honra, com muita dignidade, né? Não é fácil, né? O mercado é ruim para os radialistas, né? Mas nós estamos aí. Grande abraço aos nossos colegas e para nós, para você, André, e todos os radialistas que hoje tem o seu dia, né? Aliás, esse dia foi mudado, né? Se eu não me engano, hoje foi o FHC que mudou para esse hoje, 21 de setembro, né? Aliás, hoje também é o aniversário de uma amiga minha, Maria Camelo, está aniversariando hoje. Então, um grande abraço, despedindo mais uma vez da legião de ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Ressurreição de Sobral, Rádio do Padre Sadoc, grande Monsenhor Sadoc, a quem a gente deve reverência, e devia muita gente também fazer essa reverência ao Padre Sadoc, Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos, a Rádio Web Morrinhos. Estamos dando aí um descanso durante uma semana, vocês vão ficar um pouco sem a gente vai voltar agora na nossa rádio 97.7, de 5 às 6 da manhã. Grande abraço, amigos, muito carinho, agradeço o carinho de vocês. Tenham um fim de semana maravilhoso, um dia proveitoso e até a nossa volta com a graça de Deus. Bom, terminada a nossa participação aqui na Rádio Assunção com o André Capiberibe, aqui um pouco mais para agradecer o Marcos Fernando. A nossa rádio já existe, a Rádio Net já existiu e está desativada porque a rádio perdeu o site, deixou de colocar o site, mas a gente vai reativar com certeza e ela estará de volta à Rádio Net. Então, bom dia para a Cida Gomes Ferreira e para o Antônio Lacerda. Grande abraço a vocês. Pode ser que na segunda-feira esteja aqui só no Facebook. Grande abraço e até lá, com a graça de Deus. Grato.